Nossa, tá ao vivo. Tá aparecendo. Aqui tá encerrar. Vai continuar aqui. Chama mais gente. Yes! Glória a Deus! Sabe o que é isso, Beni? Deus usa todas as coisas para nos ensinar, né? Pessoas que facilmente diriam assim, não vai dar certo, vou desistir. E aí Deus diz assim, não é por esse caminho, tenta por outro, mas não desista, porque eu tenho um propósito para a sua vida. E aí nós precisamos sempre estar perseverando e buscando aprender o que Deus tem preparado para cada um de nós. E eu creio que este momento Deus tem preparado para mim e para você, para aqueles que irão nos acompanhar, para que Ele esteja falando aos nossos corações. Ok? Na live que eu estava lhe chamando, eu estava falando que a Bíblia Sagrada, ela deve ser o principal livro do nosso estudo, da nossa leitura diária. Esta palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela penetra na nossa mente, na nossa alma, transformando a nossa vida. Mas Deus colocou e deixou pessoas nesse mundo que escreveram livros inspirados também por Ele para nos ajudar a crescermos nesse conhecimento. Muitas vezes nós temos dificuldade só com a leitura da Bíblia, compreender quem é Deus, a sua vontade, e assim muitas vezes nós ficamos desestimulados. E aí eu estive colocando que ao longo da minha caminhada cristã, eu estive lendo muitos livros, como Crer, também Pensar, de John Stott, outro livro que eu gosto muito é Celebração da Disciplina, de Richard Foster. Outro livro que me ajudou muito na minha caminhada de intimidade com Deus é de Rick Warren, Uma Vida com Propósito. E através dessas leituras nós vamos tendo a nossa mente iluminada, esclarecida, para perceber quem é Deus, que Deus não é um ser criado pela religião, não é uma utopia humana, que Deus não está lá longe no céu, mas que Deus é um ser, uma pessoa que busca relacionamentos conosco. E aí, dentro de todos esses livros que eu li, esse livro chamado Conhecendo a Deus e Fazendo a Sua Vontade, um dia eu conheci através de um pastor americano que fez um estudo comigo, e a partir dali eu compreendi como esse livro ele é facilitador para que outras pessoas venham a compreender quem é Deus e qual a vontade dele para as nossas vidas. E ao longo dos ministérios que eu fui passando, eu fui ministrando também esse estudo. E no último ministério que eu tive, passei 7 anos, que foi na Igreja Batista Central Ágape, lá no José Walter. Deus me deu a oportunidade também de ministrar esse estudo, e dentre alguns momentos, teve uma pessoa que foi a Beni Christman, que me chamou a atenção, porque ela chegava com muitos questionamentos, que aquele estudo que ela estava fazendo estava mexendo profundamente nas crenças, nos achismos dela, da forma dela ver a vida, no comportamento. E é por isso que hoje eu convidei a Beni para estar compartilhando conosco. Como eu já falei, vai ser impossível a gente esgotar o estudo desse livro nessa live, porque esse livro é composto de 12 unidades, cada unidade é desafiadora, porque é composto de 5 lições para serem feitas diariamente, com versos, com perguntas, com exercícios,
onde cada dia nós somos levados a perceber que aquele estudo vai estar refletindo no nosso dia, e estudar aquele livro vai perceber que a nossa caminhada na vida vai se tornando diferente através do que nós vamos aprendendo através desse livro. Então, eu vou compartilhar com os irmãos. Eu vou pedir primeiro que a Beni se apresente aí, quem é ela, fale um pouco do que representou esse livro e porque ela aceitou esse desafio de estar comigo hoje. E depois ela mesma também ora e a gente começa a falar propriamente do livro Conhecendo a Deus e Fazendo Sua Vontade. Beni, é com você. Bom dia a todos, né? Nesse momento é muito interessante porque, assim, esse livro, ele para mim, na minha caminhada, foi um divisor de águas, porque, na realidade, eu vivi uma vida religiosa, né? Uma vida que eu acreditava que tinha Deus na minha vida, e se alguém me perguntasse, eu dizia que sim, mas eu estava muito longe de Deus. Então, assim, até mesmo pelas questões sociais, né? E é como exatamente foi o abrir dos meus olhos, como Saulo teve, né, aquele momento dele de cegueira e o Senhor falou com ele. E para mim foi assim também, como se eu estivesse cega e a partir, não atribuindo assim tudo a este livro, ele ajuda, né? Ele é a ferramenta. Realmente o nosso livro é a Bíblia, mas justamente me ajudou a aprender da Bíblia, a conhecer a Bíblia e a conhecer a Deus. Então, é por isso que esse livro, para mim, na minha caminhada, ele foi uma ferramenta muito especial, que até hoje, quando me perguntam, eu digo que ele é maravilhoso, né? Maravilhoso em todos os sentidos, porque realmente me fez pensar, me fez refletir realmente onde eu estava, né? Ou onde Deus estava na minha vida. E nesse momento de conhecimentos, Deus me abençoou, né? Me abençoou com pessoas, com a igreja, com a Bíblia principalmente, e essa ferramenta. Então, nesse momento eu vou orar, né? Não sei se eu respondi todas as suas perguntas, pastor. Não, fique à vontade. Eu Se deixar aceitei. ser usada por Deus. Com relação a esse desafio de hoje, quem me conhece sabe que eu adoro brincar, eu adoro tirar foto, né? Eu adoro filmar, né? Só que isso aí numa brincadeira entre amigos, né? Assim, publicamente assim, eu tenho medo, tenho vergonha, mas foi uma das coisas que também Deus tem estado trabalhando na minha vida, que eu não posso estar deixando de falar de Deus por conta dos meus medos, né? Isso é uma coisa que tem que ser trabalhado dia a dia. Então, quando o pastor fez esse convite, eu já disse para ele, ó, do meu desejo, não, mas vou colocar em oração, né? E Deus é quem vai dizer, porque eu não sou mais eu, né? Ele é quem vive em mim, então eu tenho que fazer a vontade dele, não a minha. Então, irmãos, eu vou orar nesse momento. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos por essa oportunidade de estarmos, de uma certa forma, juntos em pensamentos, mas buscando, ó Deus, aprender um pouco mais da Tua palavra, crescermos e estarmos te conhecendo pessoalmente, ó Deus. Que isso a cada dia venha fazer cada vez mais e mais diferença em nossas vidas, que nós possamos nos deixar, Senhor, ser usados por Ti, ser trabalhados por Ti, ó Deus, para que assim, meu Deus, o Teu reino seja anunciado em todos os cantos, meu Deus, desse mundo.
É isso que desde já, ó Santo Deus, abençoa cada vida, meu Deus, das igrejas, dos irmãos, Senhor, que estão nos assistindo. Abençoa cada um, em nome do teu Filho amado, Jesus, para todos sempre. Amém. Amém. Pois bem, vamos começar falando para as pessoas que ainda não conhecem que esse livro possui 7 verdades espirituais. E eu vou estar dizendo as 3 primeiras, né? E você vai estar dizendo as 4 últimas, porque são 7. A primeira verdade espiritual que esse livro nos traz é que Deus está agindo constantemente ao seu redor. Ou seja, Deus está agindo ao nosso redor constantemente, dia após dia, situação, seja ela qual for. A segunda verdade diz: Deus busca um relacionamento de amor contínuo com você, que seja real e pessoal. Ou seja, na realidade, é Deus que tem buscado a cada dia, cada um de nós, para um relacionamento. E quando ele diz que é um relacionamento pessoal e real, é porque é um relacionamento que extrapola a questão religiosa, que extrapola os programas de uma igreja. Deus deseja um relacionamento pessoal e real comigo, com a Beni, com cada um de nós, a fim de que nós possamos conhecer mais e mais a Ele. E a terceira verdade diz: Deus convida você a envolver-se com Ele em sua obra. Através desse relacionamento, desse convite de caminhada, Deus quer nos envolver na obra dele, a fim de que nós possamos aprender muito mais. Isso me faz lembrar que muitas vezes a gente pensa assim: eu vou chegar no céu e vou ficar de braços cruzados. E aí eu creio que não. Deus vai ter uma obra para a gente realizar lá, né? E a partir daqui ele começa a nos treinar para essa obra, de forma que quando ele nos chama com o propósito de nos envolver na obra dele. Com você, Beni. O quarto, né? Deus fala por meio do Espírito Santo, por intermédio da Bíblia, da oração, das circunstâncias e da igreja, com o fim de revelar a si mesmo e seus propósitos e modos de agir. Ou seja, né? Deus tem várias formas de poder falar com cada um de nós, mas nós temos que estar atentos a perceber o que Ele está querendo nos dizer. E não tem outra forma, se não for através de nós podermos ter tempo, né, para estar se colocando na presença dele, através da Bíblia, da oração, tudo isso para poder você ter um relacionamento, né, e assim conhecer mais de Deus. O quinto, o convite que Deus faz a você para trabalhar com Ele sempre leva a uma crise de fé, que exige fé e ação. Então, assim, exercitar a fé, cada dia a pessoa tem que estar realmente disposta, né? Ela tem que estar colocando na presença de Deus, porque, de fato, exige a ação. Se a gente ficar só naquela de eu vou aguardar, vou esperar, e aí você não toma uma atitude, mas tudo isso é um processo, né? O sexto, é preciso fazer ajustes profundos na minha vida para juntar-se a Deus naquilo que Ele está fazendo. Então, esses ajustes, eu creio que o pastor Paris vai falar mais desses ajustes, mas que nós precisamos deixar ser usados, né? Fale um pouquinho você que em alguns dos seus testemunhos eram justamente ajustes que te levaram a compreender mais de Deus. Eu acho que esse momento foi assim, um momento marcante na sua vida. Você tinha até fé, você sempre foi uma mulher assim, de ação, de ver
a necessidade dos outros, mas quando chegava nesses ajustes, era um pouco apertado o caminho, não era, Beni? Eu tinha, assim, eu tinha não, eu tenho dificuldades realmente assim de deixar que Deus trabalhe por conta dos meus medos. E isso dificulta, porque nós queremos fazer aquilo que está fácil, aquilo que está nas nossas mãos, né? O que a gente acredita que a gente é bom naquilo, né? Vamos supor, se eu canto, então aquilo ali é muito fácil para mim. Ah, eu quero estar ali, porque ali é o local agradável, né? É a sua zona de conforto. E Deus, ele nos coloca em situações que não é a minha vontade, mas é a vontade dele. E cabe a mim perceber que para eu poder fazer a vontade dele, eu vou ter que fazer ajustes. Eu vou ter que trabalhar. Eu nunca me vi numa sala de crianças. Não é que eu não ame as crianças, mas como aluna que eu fui, eu vi as crianças brigando com a professora. Eu digo, eu nunca vou ser professora. Nunca. Deus, eu ainda dizia assim, Deus me livre de ser professora. E aí, um certo dia, o pastor Paris me fez um convite, né? Dizendo assim, olha, Beni, eu gostaria tanto que eu estive orando e precisava de uma pessoa para fazer o curso da APEC, né? Que é um curso de evangelização de crianças. E, na realidade, o meu desejo já tinha dito assim, não tem nada a ver. Aí o pastor dizia, mas você é mãe, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E, inclusive, ele disse o seguinte, não, vá para casa, ore, depois que você volta. Eu digo, não, pastor, não tem jeito, isso não é comigo. E eu fui para casa, mas a gente tem que obedecer, né? Eu orei e fiquei fugindo do pastor vários dias. Eu fiquei fugindo do pastor vários dias, porque eu sabia que na hora que ele me visse, ele ia me perguntar: e aí, você orou? Você já tem uma resposta? Só que teve um dia, ele me passou uma mensagem e disse assim: Beni, eu queria lanchar. Você não quer vir lanchar? Você e o Mário Jorge aqui numa praça? Aí eu achei estranho, né? Mas o lanche me ganhou e eu fui toda empolgada. E aí ele perguntou: e aí, você já pensou na resposta? A resposta, irmãos, na realidade já tinha vindo para mim. É que Deus já tinha me dito assim: olha, você já sabe qual é a resposta. Você está apenas negando. Você quer fazer o que você quer. E aí eu estava fugindo. Eu me lembrei de Jonas, né? Deus mandando ir por um caminho e eu querendo ir por outro, né? Fazendo a minha vontade. E fui fazer. E foi uma maravilha, porque abriu o meu horizonte, me fez perceber outro amor, não só assim pelas crianças em si, mas da pregação do evangelho para as crianças, né? Me fez perceber que existe um mundo aí muito grande, né? Assim, além da igreja, um mundo fora que eu precisava falar de Jesus para outras pessoas. E isso foi um despertar na minha vida. Então, assim, aonde eu Bem, estou. assim, só completando. É, não precisa muitos detalhes, né, que você conta aí a história, mas o que nós queremos mostrar é como esse período que a Beni esteve orando, fugindo, relutando, Deus esteve trabalhando ajustes na vida dela. Sim. Ajustes são abrir a compreensão, muitas coisas foram trabalhadas de uma forma particular, de forma de compreender, de ouvir, de obedecer, como ela falou. E são esses ajustes que Deus vai operando na nossa vida. É interessante como o ourives trabalha aquela pedra bruta do ouro que ele encontrou. Ele vai lapidando aquilo, vai trabalhando para que aquela pedra se torne uma joia que brilhe, que encante. E esses ajustes, né, eles acontecem na nossa vida para que a pedra bruta que somos nós, muitas vezes permeados de maus costumes, do pecado, seja lapidado por Deus para que nós possamos ter esse novo horizonte e a gente possa vir
a brilhar a luz de Cristo que já habita em nós, como a Beni tem colocado. A sétima verdade, Beni. Você passa a conhecer a Deus pela experiência à medida que obedece a Ele e Ele realiza sua obra por meio de você. Esse daqui foi a minha resposta para que eu estivesse fazendo essa live, né? Eu coloquei em oração e aí eu lendo, né? Isso me chamou muita atenção porque, tipo assim, como é que eu estou fazendo um curso de missões para falar de Jesus e me aparece um desafio para me falar dele e eu não vou fazer, né? E aí a experiência é obedecer a ele, né? Obedecer. Quando você sente que ele está ali pedindo ou que você sente que Deus está ali conduzindo por outros caminhos, você tem que obedecer. E assim cada um tem a sua experiência, né? E a minha experiência com Deus tem sido assim. Tem sido O interessante é que, através dessa experiência, nós vamos percebendo o quanto nós estamos sendo usados por Deus e aquilo que muitas vezes não compreendemos ou temos dificuldade de realizar. Deus vem, é Ele que realiza através de nós. Essa dificuldade de estar na live não é só sua, a minha também, né? Alguém me perguntou, agora ficou viciado em live? Mas se as portas do templo estão fechadas e se ferve dentro de mim o desejo de falar de Deus, quantas pessoas podem estar sendo alcançadas hoje, nesse instante, que não teria tanta facilidade de ir ao templo, mas nós estamos indo até a casa dele, através de amigos seus, através de pessoas minhas, e nós podemos estar lançando essa semente que Deus pode usar essa semente, essa live, para que os ouvidos dela se abram, a mente dela possa perceber a vontade dele para a vida dela. Então, muitas vezes nós estamos em momentos difíceis, que nós somos desafiados. Eu não conhecia nem Instagram, eu não conhecia essa ferramenta. Eu não conhecia a questão de falar ao vivo no Face. E aí Deus agora tem me colocado o propósito de todos os domingos pela manhã, independente de quando abrir as portas do templo, eu continue levando uma palavra aos domingos pela manhã, né? Para tantas vidas, pessoas que às vezes não puderam ir ao templo naquele dia por uma questão de enfermidade, ou uma ocupação com um parente que não pode sair de casa, e aquela palavra chega até aí, né? Nós não estamos fazendo essa live para ganhar uma audiência de 2.000 pessoas e para que a gente fique conhecido e nos torne estrela. O nosso maior objetivo, eu creio que o meu e o seu, é fazermos as verdades desse livro ser conhecida, a fim de que pessoas estejam sendo tocadas. Muitas delas devem estar uma vida colocando desculpas para Deus. Eu não sei fazer isso, né? Como você mesmo já colocou. E aí fazer o caminho de fuga, em vez de estar se colocando no caminho da obediência, que você também colocou muito bem, na disposição de fazer a vontade dele. E a partir daí, crescer o seu relacionamento com Deus, crescer a sua intimidade com Deus, perceber o que ele pode fazer na sua vida. Isso é o que mais me encanta também, sabe bem, meus amados ouvintes? A gente perceber que Deus faz algo através de nós que por nós mesmos nós não faríamos. Mas que ele faz para que nós possamos perceber que a glória dele, para que nós possamos perceber que agindo ele, nada e ninguém é empecilho, não são recursos que serão empecilho, não será pessoas que será empecilho, porque quando Deus levanta uma pessoa, ele vai estar usando aquela pessoa. E se de repente a gente se nega, na realidade quem perde somos nós, porque nós estamos perdendo a grande oportunidade. Eu acho que a melhor coisa que pode existir nesta vida é podermos nos sentir sendo usados por Deus. Eu acho que não tem riqueza nessa vida, não tem formação profissional nessa vida
que nos tragam uma alegria, uma satisfação maior do que poder nos sentir sendo usados por Deus. E podermos ser usados por Deus como instrumentos nas mãos dele para levar outras vidas a conhecer a ele. Então, esse é o grande propósito da nossa vida. Bem, eu vou estar agora citando algumas citações desse livro, né, que me chamaram muita atenção. São citações que nós já estivemos até falando aqui nessa nossa conversa, para que as pessoas percebam como a gente assimila de uma forma tal o estudo de conhecendo a Deus, fazendo sua vontade, que as verdades contidas nele passam a fazer parte do nosso vocabulário, do nosso discurso. A primeira coisa que eu destaquei, que nós vamos poder ver no livro Conhecendo a Deus e Fazendo a Sua Vontade, é que ele diz: a Bíblia é meu guia de fé e prática. Em nenhum momento, conhecendo a Deus e fazendo sua vontade, ele vai querer chamar a atenção dele ser o primeiro livro. Não. E quando ele aponta para a Bíblia, é porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E é através da leitura da palavra de Deus que a nossa confiança nele a cada dia cresce. E essa fé se torna prática. Porque a cada dia nós vamos perceber relatos narrados pelas Escrituras Sagradas, e nós vamos poder nos ver ali naquelas situações. E ela, pela ação do Espírito Santo, vai estar nos desafiando a fazermos a mesma caminhada, uma caminhada de fé, ou seja, uma caminhada de confiança em Deus. A segunda coisa que me chama a atenção é uma verdade quando diz assim: não posso ficar do jeito que estou e seguir a Deus. Como já falamos aqui, é necessário ser feito ajustes profundos. Se aquela pepita que é encontrada lá na draga, ela continuar do mesmo jeito, ela não vai ter valor nenhum. Ela não vai resplandecer brilho nenhum. Mas quando ela chega na mão do ourives e que o ourives começa a trabalhar aquela pepita, ela se torna uma joia. E assim é a nossa vida. Quando nos deixamos ser trabalhados pela palavra de Deus, nós passamos a ser alguém diferente. Diferente a fim de refletirmos a vontade de Deus. É interessante, agora me lembrando, que o próprio Jesus, ele diz: olha, as palavras que eu falo, não falo de mim mesmo. Quando ele é interrogado em relação a crer no que ele está falando, ele diz assim: não creio apenas pelo que eu estou falando, creio pelas obras que vocês têm visto. Não são obras de mim mesmo. Ou seja, nós também temos e somos chamados a essa condição, a realizarmos coisas que, na realidade, nós não sejamos vistos, mas Deus seja visto através de nós, através daquela ação. Né? Eu teria um exemplo aqui para contar, mas o nosso tempo vai correndo e eu não quero deixar de falar todas as coisas que eu e a Beni temos programado. A terceira coisa que eu destaco é quando diz assim: preciso reorientar a minha vida na direção de Deus. E aí me faz perceber qual é a direção que eu tenho dado para a minha vida. Né? Eu não sei se a Beni destacou um negócio que eu pedi a ela, lá da página 32, que é uma vida orientada por Deus e uma vida que é orientada pelo eu. Eu destaquei da página 31. 31 da segunda unidade, né? Beni, dá para ler aí para gente? Inclusive, isso foi uma das coisas que logo quando eu comecei no estudo desse livro, eu me lembro que foi
o Adriano até pediu, né, que o Adriano era o meu professor na época, ele pediu para eu fazer uma relação centrada no eu, né, a minha vida como era que estava. E aqui ele retrata bem que uma vida centrada no eu, vida com enfoque no eu, orgulho de si mesmo e de suas realizações, autoconfiança, dependência de si mesmo e de suas habilidades, afirmação do eu, procura confortar-se aos padrões do mundo e seus caminhos, vê as circunstâncias de uma perspectiva humana, vida ordinária e egoísta. E Agora, a vida orientada por Deus. a vida orientada por Deus, confiança em Deus, dependência de Deus e de sua capacidade e provisão, vida orientada para Deus e sua atuação, humildade perante Deus, negação do eu, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, busca conhecer a perspectiva de Deus em todas as circunstâncias, vida santa e centrada em Deus. Meu amado ouvinte, meu irmão, dá para você perceber a diferença na vida? Existe diferença? Isso é na vida de todos nós. Todos nós somos pegos a todos os momentos onde nós estamos nessa luta entre o meu eu e a vontade de Deus. Por onde é que eu vou escolher? É fazer a vontade de Deus ou fazer a minha vida? Por onde eu vou me deixar ser orientado? É pelo que a palavra de Deus nos orienta ou é pelos meus achismos e desejos? Então, isso é muito notório. E isso faz toda a diferença quando a gente percebe isso e quando a gente compra essa briga. Isso vai ser contínuo. Isso vai acontecer na nossa vida até a nossa chegada nos céus. Isso não é algo que a gente começa a ser treinado e pronto, já ganha essa habilidade. Não. A todos os dias, a todas as horas que nos são ofertado algo, nós somos confrontados isso. É uma proposta no trabalho, fazer um jeitinho diferente, ganhar um dinheirinho, ou é você ser honesto, né? É no seu discurso, no que você vai falar para alguém. Eu vou botar aqui uma pitada de mentira para ficar mais bonito, ou eu vou falar a verdade, ainda que isso custe um preço alto para mim, ainda que eu me arrisque a ser demitido. Então, são essas coisas que vão crescendo em nossa vida, que nós vamos percebendo o agir de Deus, como Deus se faz presente na nossa vida, como é Ele que nos capacita, e aí depois vem os resultados. E pessoas que estavam nos observando, nós precisamos ter sempre essa atenção, e sempre teremos alguém a nos observar, para depois dizer assim, é o crente que está fazendo igual a todo mundo, que está roubando, que está mentindo. Ou dizer assim, esse é verdadeiro crente. É verdadeiro uma pessoa que conhece a Deus. Ele preferiu arriscar sua vida e fazer o que Deus manda. Esta diferença que nós precisamos aprender, e esta diferença é transformadora, não apenas para a nossa vida, mas para o ambiente onde nós vivemos. É isso ou não é, Bíblia? Faz diferença no ambiente onde a gente trabalha, no nosso ambiente familiar, por onde a gente passa? Com certeza, né? Até porque gera um clima de segurança, porque você começa a passar segurança e também ser uma pessoa que confia em Deus e diante das adversidades, seja em casa, seja no trabalho, você mesmo assim tem paz, né, para passar por meio das dificuldades, mas também percebendo o agir de Deus em todo momento, né, em todo lugar que você estiver. Ok. A minha quarta verdade é conhecer a voz de Deus é resultado de um relacionamento íntimo de amor com Ele. Reconhecer a voz de Deus. Quantas pessoas nós ouvimos ela dizer assim, Deus fala onde? Nunca ouvi a voz de Deus.
Como é que você está dizendo que ouve a voz de Deus? Conhecer a voz de Deus é resultado do relacionamento. Você aprende o seguinte: quando você tem um relacionamento bem próximo com uma pessoa, aquela pessoa começa a falar e às vezes quer passar um trote, aí você já diz assim, não adianta, eu conheço a sua voz. Eu conheço a sua voz. Ou seja, quando nós temos um relacionamento íntimo com Deus, não possui a diversidade que cubra a voz de Deus. Nós podemos até não querer obedecer à voz de Deus. Nós podemos até não querer seguir o que Deus está falando. Mas nós não podemos dizer em nenhum momento que ele não fala. É o extraordinário que eu acho nesse relacionamento com Deus, Criador dos céus e da terra, com Deus que se revelou na pessoa de Jesus Cristo, é que ele é um Deus vivo. Ele fala, ele ouve, ele age, ele sente. E isso é tremendo, porque o nosso Deus não é um Deus feito por mãos humanas, que tem olhos, mas não vê, tem nariz, mas não sente, tem boca, mas não fala, tem pé, mas não anda. O nosso Deus é um Deus que nós devemos a cada dia estar buscando sermos a imagem e semelhança dele. E não queremos fazer um Deus à nossa imagem. Quando nós percebemos isto, que Deus é maior, que Deus é soberano, que Deus é antes da gente, que Deus, o saber de Deus é um Deus que conhece todas as ciências, porque antes que a palavra nos chegue à boca, Deus já conhece, porque ele é onisciente, que não existe um lugar onde eu consiga me esconder de Deus, porque ainda que seja a mais densas trevas, ele me vê lá, porque Deus é onipresente, ele se faz presente em todos os lugares. E não tem nada nesta vida que eu possa duvidar que Deus seja impotente. Como um certo pai disse para Jesus, se tu podes, Jesus responde para ele, se tu podes ou se tu crês. Porque para Deus não há o impossível. Pelo contrário, ele se revela nas Escrituras Sagradas como este Deus, o Deus do impossível, o Deus que faz onde o homem não pode fazer. E aí nós precisamos aprender o que nós podemos fazer, o que nós já sabemos que devemos fazer, isso nós devemos fazer. Agora, o que nós sabemos que só Deus pode fazer, nós precisamos nos colocar na presença dele, na dependência dele, esperando a orientação dele de como nós devemos fazer. Então, quando nós temos relacionamento com Deus, nós reconhecemos a voz dele, nós reconhecemos e nos alegramos com a palavra dele. E aí, Beni? Eu marquei, né, de uma das coisas que eu estava percebendo, porque nós temos uma dificuldade em esperar, né? Geralmente as pessoas, quando nós, né, estamos nesse mundo que tudo é muito rápido, a resposta tem que ser rápida, e mensagem por Zap ou qualquer outra ferramenta, a gente quer que Deus também responda dessa mesma maneira, né? A gente quer pedir a Deus alguma coisa, orientação, e nós esperamos que ele responda na mesma velocidade. E aí eu achei interessante que no livro ele diz o seguinte, se você não tem instruções claras de Deus sobre determinado assunto, ore e espere. Aprenda a ser paciente, dependa do cronograma de Deus. O tempo estabelecido por ele é sempre certo, é o melhor, não se apresse. Ele pode estar retendo a orientação desejada apenas para fazer você buscá-lo mais atentamente. Então, assim, muitas vezes nós queremos que, na realidade, perceber com humildade, sinceridade, quem nós somos, né? Porque muitas vezes nós somos controladores e quando nós
somos assim, nós queremos tomar o lugar de Deus. Queremos, não ficamos querendo buscar ficar na dependência dele. E isso atrapalha muito o relacionamento com Deus. Quando nós queremos tomar da mão dele o controle. E muitas vezes eu já vi isso, em certas ocasiões, devido a alguma necessidade, e nós procuramos, tipo assim, resolver de uma forma, não dá certo, vou por outra forma, não dá certo, depois vou por outra, e em todos os cantos você está batendo e está vindo aquele não, não. Então, eu aprendi muito com isso, a entender que mesmo em meio às dificuldades, a gente tem que esperar o tempo de Deus. A gente tem que ter ação, a gente tem que ter fé, tem que ter ação. Mas a gente também tem que ter cuidado para não querer tomar, ser o Deus, né, na nossa vida. Só existe um Deus. E esse a gente tem que estar na dependência dele. E o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? A palavra de Deus diz assim, que para Deus um dia pode ser como 1000 anos, e 1000 anos acontecer num dia, né? O Kairos, que é o tempo de Deus, é como o nosso Cronos, o relógio, né? E a gente com imediatismo, né? Como será que era feito um café? Se acendia um fogo a lenha, deixava-se o fogo pegar na lenha, né? Depois fervia uma água numa chaleira, pegava-se o coador de pano, botava-se numa vasilha, coava aquele café. Estou falando tudo isso e estou me lembrando da irmã, a mãe da Michele, a irmã Núbia. Irmã Núbia, que é uma excelente confeccionista de café. O café da irmã Núbia é saborosíssimo, né? Então, a gente sempre conversava sobre café e eu comentava sobre isso. E ela dizia, pastor, eu vivi essa época de acender esse fogo e fazer esse café. Hoje, como é que se faz um café? Pega-se o Nescafé, esquenta uma água, bota ali o café com açúcar, bate com a colher e já bebeu o café. Então, esse tempo nós precisamos aprender que Deus está trabalhando em nós. Muito bom essa palavra, bem, porque saber o tempo de Deus, isso trabalha em nós. A humildade, a paciência, a prudência e a perseverança, né? Sermos perseverantes, confiando sempre que Deus está agindo, presente, nos encaminhando em quais sejam os momentos. Bem, eu acho que o nosso tempo já está quase chegando no final, né? Eu não sei quanto tempo falta aí, mas estamos os dois principiantes, né? Mas eu acho que faltam uns 7 minutos, né? Então, eu gostaria de citar alguns versos que eu destaquei desse livro, né? O primeiro que diz assim, eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, verso 5. Que nós possamos aprender isto. Nós precisamos estar ligados na videira. Nós precisamos estar ligados a Jesus. Nós precisamos estar sendo alimentados da palavra de Deus, a fim de que a nossa vida seja frutífera, seja próspera, seja produtiva, né? Nós precisamos estar ligados em Deus. No Salmo 20, verso 7, nos diz uma outra verdade. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. E aqui é interessante, além de percebermos que nós só iremos ser prósperos e termos uma vida com resultado, nós precisamos perceber em quem nós temos confiado. Tem muitas pessoas que estão confiando na velocidade das coisas, como você acabou, no tempo do aqui e agora, ou na força, quando ele fala
em carros e cavalos quer falar de força e velocidade. Você vê que hoje os carros dizem assim, quantos cavalos tem esse motor? Ou seja, quanto ele vai correr, quanto ele é veloz. E nós, muitas vezes, estamos querendo fazer o tempo acontecer. E o salmista diz que a força e a velocidade dele está ligada à confiança que ele tem no Senhor. E ele mostra que essa confiança, ele reflete mostrando, citando o nome de Deus. Nós precisamos estar com o nome do nosso Deus em nossos lábios. Eu fico, às vezes, ferido quando as pessoas, mesmo sem dizer, sem sentir, dizem assim, quem diabo é isso? E aí, qual é o nome que está nos lábios dele? O nome do inimigo. Enquanto outra pessoa diz assim, se o meu Deus quiser, o Senhor Jesus está comigo, qual o nome que está nos lábios dele? Então, nós precisamos estar percebendo o que está saindo dos nossos lábios. Isso não vai dar certo. Ou dizer assim, se for da vontade de Deus, isso vai dar certo. Hoje, nós tivemos um teste para isso. Quem sabia bem dizer assim, essa live hoje não vai dar certo, não está conseguindo sair a imagem. Mas está dando certo. E eu creio que está sendo uma bênção para a glória de Deus. O último verso que eu quero citar é quando diz assim, Lucas capítulo 14, verso 3. Assim, pois, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Se nós quisermos ser discípulos de Jesus, a primeira coisa que nós precisamos renunciar ao nosso próprio eu. E deixar tomar o trono do nosso coração a pessoa de Jesus. Amém. E aí falar como Paulo falou e você já citou hoje. Já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Assim deve ser a nossa caminhada, porque assim nós vamos mostrar a quem nós servimos. Ser discípulo é refletir os ensinamentos do nosso mestre. É ser igual ao nosso mestre. É procurar ser igual ao nosso mestre. E aí me faz lembrar uma música do conjunto Logos, que ele fala sobre as marcas que são deixadas. E ele diz assim, eu quero seguir as marcas que foram deixadas por Jesus. Será que tem sido essas marcas que nós temos procurado colocar nos nossos pés? Ou será que nós temos seguido as marcas deixadas por um líder de renome evangélico? Ou será que tem sido as marcas deixadas por uma linha teológica? Nós devemos estar sempre atentos a isso, que a verdade predominante que devemos seguir, que devemos estar buscando seguir em nossa vida, são verdades deixadas pelo nosso Senhor e Salvador e Mestre Jesus Cristo. Né? E aí nós nos tornaremos verdadeiramente seus discípulos. Bem, eu acho que tem alguns minutinhos aí, eu acho que uns 4. Se você estiver falando e cair, você quiser, você me chama de novo para a gente fazer os aparatos finais, né? Mas hoje, basicamente, era isso que eu queria dizer, né? Sobre o conhecendo a Deus fazendo sua vontade. Mas quero deixar que você também conclua o seu pensamento e o que Deus preparou no seu coração. Então, se cair, você reinicia. Não esquece que vai aparecer lá, deixar salvo no seu histórico. Aí você bota OK lá para que outras pessoas possam te acompanhar. E depois eu digo para as pessoas que me procurarem, procurar lá o seu histórico. Mas a palavra é sua. Pastor, eu estava me lembrando, porque assim, geralmente o versículo 8, João, capítulo 8, versículo 47, da unidade 5, ele diz o seguinte, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, vós não as ouvis, porque não sois de Deus. E aí eu estava me lembrando
uma parte mesmo no livro, que ele fala que o autor vai atrás de conhecer uma fazenda, ele é convidado para conhecer uma fazenda, e o dono da fazenda, ele dá todo o trajeto, e ele sente muita dificuldade de chegar nessa fazenda. Quando depois ele resolve ir com o dono da fazenda. Quando ele experimentou ir com o dono da fazenda, foi uma coisa que o dono da fazenda, como ele já tinha o caminho, já sabia o percurso, tudo, foi uma outra visão que ele teve. E assim é a vida da gente. Quando nós estamos ouvindo a voz de Deus e deixando que Ele nos conduza, certo? O caminho se torna bem mais fácil. As portas se abrem para que a gente comece a andar através da fé, mas também buscando um crescimento de relacionamento. Por que eu estou dizendo isso? Muitas das vezes, o caminho que nós queremos quando nós estamos nos relacionando com Ele, nós queremos saber de tudo antecipadamente. Né? Se Deus nos dá uma direção, a gente já quer saber para que é, por que é, como vai ser. E isso nunca é bom, porque nesse momento, como nós colocamos dessa forma, nós estamos querendo colocar que Deus esteja nos servindo como se nós fôssemos Deus. E não dizer, Senhor, faça a tua vontade. Né? E nós temos que estar percebendo isso. Moisés, quando ele... Aliás, nesse momento também eu estava até vendo a questão de Abraão, né? Quando ele disse que saísse da terra dele, da parentela dele, que ele foi ter que sair daquele local. Na Bíblia não relata que Abraão ficou questionando, né? Mas onde é? Como é que eu chego lá? Que horas que eu vou chegar lá? Né? Então nós temos que ter essa sabedoria de aguardar de Deus o caminho que Ele vai nos conduzir. E não por força, porque muitas das vezes a gente quer fazer pela nossa força, pelos nossos méritos, porque nós, né? E tudo isso é uma construção dia a dia no relacionamento. E isso precisa, de fato, como a gente já colocou, do tempo, né? Nós precisamos aguardar o tempo de Deus, ter paciência, embora que as circunstâncias digam que não, está observando, como o Senhor colocou, né? Que Ele fala através da Bíblia, da igreja, das circunstâncias, e isso tudo é para o nosso crescimento, de quem quer ter um relacionamento e quer ouvir a voz de Deus. E a outra coisa é que nós precisamos, para ter uma caminhada com Deus, é realmente sinceridade. Eu digo sinceridade para com Deus, sinceridade de você estar se fazendo sua autoanálise de fato, né? Porque não é fácil a gente reconhecer os nossos pecados, não é fácil a gente nominar os pecados, não é fácil a gente reconhecer isso, né? Que nós temos isso e que precisamos que o Senhor nos ajude a ser libertos dos pecados. Mas para que uma vida com Deus seja frutífera, a gente precisa realmente ter esse momento de sinceridade conosco mesmo, de reconhecer, mas principalmente diante de Deus. É assim que eu vejo. Então, assim, o senhor quer fazer uma oração, encerrando? Certo. Então vamos orar, né? Ó poderoso e eterno Deus, muito obrigado por esta oportunidade, por esta ferramenta, por termos tido esse tempo falando de Ti, do Teu amor e do Teu poder. Que a Tua palavra chegue a cada coração e realize a obra que Tu tens destinado para as nossas vidas. Nos renova as forças nesse momento de caminhada de adversidade, de enfermidade, sarando nossas enfermidades, sejam elas emocionais, físicas ou espirituais, e nos dando a Tua paz. Perdoa os nossos pecados, pois assim nós choramos, no poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, muito obrigado. Mais uma etapa vencida.
Que Deus continue te abençoando, a você e a sua família. E assim, a cada momento, você diga um sim para os desafios que vier do Senhor para a sua vida. Para que a cada dia você possa perceber aonde você começou, aonde você está e para onde Deus quer te levar. A Amém. nossa vida aqui é passageira, não é estanque. Sempre estamos sendo desafiados para que o aperfeiçoamento e o crescimento de Deus esteja sendo operado na nossa vida. Muito obrigado, Amém. Bom um forte dia, abraço e um bom dia. Deus. Amém. Tchau, Não, tchau. não esquece de salvar aí, viu, no Story, viu? Tá Um certo, vou tentar. abraço. Tchau. Vai sair aí quando você encerrar, se quer salvar, viu? Tchau. Tchau. Encerrar o vídeo.